Bom dia a todos. Estamos dando início à reunião ordinária do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos e Estratégicos da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Convidamos para compor a mesa de abertura o presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, senhor José Antônio do Nascimento Brito. O excelentíssimo senador da República, doutor Carlos Portinho. O excelentíssimo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, doutor Luciano Saboia Rinaldi de Carvalho. O presidente do Conselho Empresarial de Assuntos Jurídicos e Estratégicos da ACRJ, doutor Luiz Gustavo Bichara. E o vice-presidente jurídico da Associação Comercial do Rio de Janeiro, doutor Daniel Homem de Carvalho. Passamos a palavra ao presidente da ACRJ, senhor José Antônio Nascimento Brito, para a abertura da reunião. Bom dia para vocês. Muito obrigado aí por essa presença excepcional. Isso só demonstra que o tema da conversa de hoje é absolutamente pertinente para muita gente e, evidentemente, que a presença do nosso senador Portinho, agora líder do governo, claro, faz esse evento ainda muito mais importante. Estamos até falando um pouco do almoço do presidente Bolsonaro aqui, quarta-feira. Eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre o senador Portinho, todo o fã-clube dele de longa data, como vários de vocês, tá certo? Mas eu acho que essa entrada do senador, ela tem algumas coisas, como líder do governo, da base do governo, ela tem coisas importantíssimas, seja para o governo, para arrumar a base do governo. Aqui a gente pode falar, não pode falar, mas eu posso. Estava desarrumada, ele vai dar uma arrumada fenomenal, como tudo que ele fez. A gente tem que se lembrar que o Portinho entrou no meio da pandemia. Tá? Uma coisa de louco, eu acho que eu e o Daniel fomos das raras pessoas que o vimos no dia da posse dele em Brasília. Não tinha ninguém no Senado, tudo fechado, um caos total. Então, em um ano e meio, ele chegou a líder do governo. Isso é uma coisa importante para nós aqui no Estado, porque também está outra dimensão para nós. A representação do Rio é fundamental no Senado, é uma coisa que a gente tem discutido muito aqui. Muitas vezes a gente tem perdido batalhas aqui, porque a nossa representação não está devidamente articulada. Então, a entrada do Portinho é uma coisa muito importante. Eu também acho que a entrada do senador Portinho nesse tipo de debate, ela é fundamental. O senador, todo mundo sabe, é conhecido de todos aqui, da maioria, é uma pessoa que, missão dada, missão cumprida, ele sabe disso. Então, Portinho, para nós é grande prazer, coincidiu até, porque essa palestra aqui está marcada, acho que é um mês, não é isso, Bichara? Não sabíamos que ia ter o líder do governo hoje aqui do nosso lado, tá? Mas ela é muito importante e eu acho isso. O senador é um homem de engajamento e de conversa, uma pessoa muito fácil. Então, Portinho, eu tenho muito prazer. Eu tenho um prazer especial também de ter aqui comigo hoje uma pessoa que me atendeu na origem dele como advogado, desembargador Luciano Rinaldi, ainda no escritório de Siqueira Castro, jovem advogado, não, sempre jovem, né? Mas começando a carreira dele. Então, Luciano, desculpe aqui a intimidade, eu queria te dar muito boas-vindas, é um grande prazer ter você aqui. E, evidentemente, nós temos aqui hoje um conselho jurídico sob o comando do Luiz Gustavo Bichara, extraordinariamente ativo. É uma área que a gente pretende trabalhar feroz. Tá? Teremos aqui um almoço fenomenal na segunda-feira com o ministro Gilmar Mendes, almoço recorde. Aliás, nós estamos fazendo 2 almoços recorde. O maior almoço que a gente deu na nossa vida foi do presidente Bolsonaro, quarta-feira. Eu não sabia que cabia tanta gente no nosso salão no 12º andar. E o segundo almoço maior que nós demos será o do ministro Gilmar, que também estamos acabando de anunciar que esgotou. Por favor, não peçam mais lugares a gente que não tem para botar lá dentro. Mas eu estou muito contente com esse nosso conselho jurídico, o Gustavo Bichara, e, é claro, aqui com o meu guru e braço direito, o Daniel Homem de Carvalho, que é o nosso vice-presidente jurídico. Então, Portinho, Luciano, muito obrigado pela presença e eu vou passar a palavra para continuar aí
nosso debate para o presidente do nosso Conselho Jurídico, o Luiz Gustavo Bichara. Muito obrigado a você. Bom dia. Muito obrigado, meu presidente, senhor Antônio Nascimento Brito, querido Josa. Queria saudar muito especialmente os presentes aqui. Claro, o senador Portinho, uma honra enorme. Meu querido amigo desembargador Luciano Rinaldi, meu querido amigo Daniel Mendes Carvalho, nosso vice-presidente jurídico. Saudar a todos e dizer da minha alegria hoje de estar aqui, e diria que é uma alegria dupla, né? Em primeiro lugar, estar aqui na presença e com a presença do senador Portinho na semana, né, José, em que ele é nomeado líder do governo, uma grande alegria, e acho que é uma alegria para todos os cariocas, né? Uma honra, diria mais, e acho que é uma alegria especial para a comunidade jurídica, né? Ter um de nós, senador Portinho, os colegas sabem, combativo advogado, e como líder do governo, acho que é uma alegria, e acho que toda a comunidade jurídica deve se sentir representada por ele lá. Não digo por mim, mas tenho certeza, senador, que tem a procuração de todos. E uma alegria também, Josa, por a gente estar aqui podendo contribuir modestamente para um soerguimento dos debates no Rio de Janeiro, eu digo aqui, digo na nossa associação comercial, casa cheia, numa sexta-feira de manhã, no centro da cidade, é uma coisa rara, uma coisa difícil, né? Então, eu acho que isso aqui também me alegra muito, eu acho que a associação comercial tem funcionado como uma trincheira, como uma cidadela de manutenção dos debates, e pelo menos debates jurídicos no Rio de Janeiro. Vimos aqui essa semana a casa cheia com o presidente Bolsonaro, independentemente do que cada um de nós pensando politicamente, é uma honra ter o presidente da República aqui, seja lá quem for o presidente da República, né? Isso não tem nada a ver com questões políticas. Presidente da República. Na segunda-feira temos o ministro Gilmar Mendes, figura importantíssima, né, da nossa República. Então, eu fico muito feliz, José, de estar aqui sob a sua batuta, e sob a batuta do Daniel, no sentido de poder contribuir um pouco para os debates, né? E o debate jurídico, como o que a gente vai ter aqui hoje, é tão importante, né? E também fico muito feliz por esse importante tema da arbitragem tributária estar sendo pautado e está hoje sob a relatoria do senador Portinho, e eu digo isso sem medo de errar, sem difícil a gente imaginar algum senador com mais capacidade para apreciar esse projeto, né? Então, e fico aqui com muita tranquilidade, tenho certeza que nós vamos poder ter aqui um debate técnico, né, relevante sobre isso, senador, de maneira que, uma vez mais, quero lhe agradecer e lhe homenagear pelo importante cargo, pela nomeação dessa semana na qualidade de líder do governo, e ter certeza que Vossa Excelência trará, como é do seu perfil, para o Senado uma matiz de temperança, de tranquilidade, de lhaneza, de cordialidade, como aqueles que lhe conhecem sabem que é isso da sua personalidade. E uma coisa que a política precisa tanto hoje, né? Quer dizer, independentemente da nossa convicção política, eu acho que todos têm que concordar que a gente deve fazer política com tranquilidade, né? Com calma, né? O senador Portinho, aliás, parece mais um senador mineiro do que um senador carioca, né? Então, isso aí eu acho que deve ser motivo de alegria para todos nós. Com relação ao nosso tema, não quero tomar muito mais o tempo dos colegas, mas uma breve nota de 1 minuto. Não sem antes, presidente, agradecer aqui muito carinhosamente aos membros do nosso Conselho Jurídico e de Assuntos Estratégicos hoje presentes. Estou vendo aqui vários deles, quero dizer a vocês que é também uma honra muito grande tê-los aqui, e quero dizer o meu muito obrigado, porque vocês todos atenderam aqui ao nosso chamado para estar no nosso Conselho Jurídico, debatendo temas relevantes no campo jurídico. Então, uma alegria tê-los todos aqui. E com relação ao tema de hoje, uma nota muito rápida, acho que é um tema crucial para os operadores do direito tributário no Brasil, né? Einstein definia a loucura como se fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. É precisamente o que fazemos na execução fiscal. Há 50 anos fazemos a mesma coisa, que vem sendo muito mal sucedida, e esperamos do nada um resultado diferente. Assim, um dado rápido. A dívida ativa federal só, desembargador, hoje, é de 2,4 trilhões de reais. O índice de recuperabilidade é de 0,9, né? O estado do Rio tem 400 bilhões, São Paulo 900 bilhões, todos recuperando menos de 1% ao ano. Quer dizer, a execução fiscal, eu brinco com os colegas no escritório, a execução fiscal no Brasil é um processo vampeta, que o fisco finge que cobra e o contribuinte finge que paga, né? Isso só paga quem quer. Então, nós precisamos pensar em alguma coisa diferente, né?
E esse índice de recuperabilidade, vejo os colegas que curioso, a própria Fazenda Nacional tem um rating dos créditos, e desses 2,5 trilhões, aliás, ela reputa 1,3 trilhões como débitos considerados irrecuperáveis, né? E 36% das execuções fiscais são extintas anualmente por prescrição ou decadência. Eu não gosto desse termo, mas isso é uma imoralidade, né? É dinheiro público indo pelo ralo. Então, nós precisamos pensar em mecanismos alternativos de solução de controvérsia. É claro que já existe hoje a transação tributária, um modelo muito bem sucedido, mas um modelo que funciona para um outro tipo de contribuinte que perdeu uma grande discussão, contribuinte que tem uma dívida muito grande histórica, mas não funciona para quem quer discutir alguma tese jurídica, para o contribuinte que quer ter um litígio técnico claro, né? E se conformando, ao final, com o resultado, seja lá ele qual for. Nesse sentido, é que eu acho que emerge o projeto 4257, que nós vamos discutir aqui, mas acho que é uma coisa fundamental para quem trabalha na seara tributária, para quem cuida de litígios tributários, né? Nós precisamos repensar esse modelo e eu, particularmente, estou convencido que a arbitragem tributária é um caminho muito adequado para isso. Eu depois teria uma ou duas ideias sobre o projeto para a gente conversar, mas quero cumprir minha promessa de ser breve, então, sem mais... Muito obrigado à Associação Comercial do Rio de Janeiro. Presidente Josa, não tem como, já de alguma longa data. É muito importante a sua gestão trazer temas, estava falando aqui antes, ali na salinha do café com o presidente, trazer temas que são muito relevantes para a nossa sociedade, né? Desde o posto do Supremo, né? Que é um poder, desde os candidatos à presidência, e tenho certeza que todos virão vir, e assim a associação já fez e faz em todas as eleições, seja do governo, da cidade, e o mais importante é poder, aqui dentro, ser um espaço de construção de massa crítica. Pode ser para um lado, pode ser para o outro, mas, inegavelmente, o que traz aqui tanto conselheiros, colegas meus de profissão como advogado e interessados é a construção de uma massa crítica a respeito, nesse caso, de um projeto que é muito importante para a sociedade. Eu queria aqui, em nome da Renata Guerra, minha senadora suplente, por favor, para todos saberem, e em nome da Letícia, que foi a minha estagiária e hoje é uma competente advogada, cumprimentar todas as mulheres presentes e a importância das mulheres ocuparem os seus espaços na advocacia, né? Quem convive sabe que eu me lembro quando era advogado, já estava até acostumado. Vai lá despachar com a juíza. Não era nem mais com o juiz, porque o que tem de juíza, e isso é muito bom, e na política também, Renata, é muito bom ter você como a minha senadora suplente contribuindo com o meu mandato. Quero saudar aos homens, em nome aqui do meu deputado amigo Alexandre Freitas, que está presente, e em nome do Fernando, que é meu amigo da vida toda, como advogado. Minha ex-mulher trabalhou com Luciano Rinaldi no Siqueira Castro, acompanhei, tenho um orgulho da sua trajetória, Luciano, pela pessoa que você é, e Fernando, exatamente, com quem acompanhou a minha trajetória até chegar aqui mais de perto. Quero dar as boas-vindas aos jovens que estão aqui na pessoa do meu grande amigo Pedro Rafael, que também é à frente aqui da juventude da Associação Comercial, tem se mobilizado, também criando essa massa crítica. Agradecer as palavras do meu presidente, Josa, mas a liderança, a gente tem que distinguir, né? E eu faço um exercício diário, o cargo da pessoa. Eu não tenho dúvida que é muito importante para o Estado do Rio de Janeiro, e foi isso que me moveu, primeiro, para ser líder do PL, um partido que se tornou partido, sempre foi da base do governo, mas se tornou o partido do presidente no Senado, porque o Rio de Janeiro, naquela época, no início do meu mandato, quando me tornei líder do PL, ele, desde Dornelles, 13 anos antes, não tinha uma liderança do nosso Estado no Senado Federal. E qual é a importância disso? Não é por mim, isso aí, cargo passa, né? É pelo que significa
O Rio de Janeiro ficou durante 13 anos fora das principais decisões do Senado Federal. O Colégio de Líderes do Senado Federal é o que encaminha as convergências, os temas, pauta, e posso dizer que, se passou no Colégio de Líderes, se houve convergência, provavelmente a matéria será aprovada no Senado Federal, como agora caminha todo esse bloco de projetos que o Senado está se debruçando sobre a questão dos combustíveis, pela uma emergência internacional, porque ninguém aguenta mais pagar essa conta, o consumidor não aguenta mais. Então, essa liderança é importante. Importante para o Estado do Rio, eu vou ter deixado a liderança do partido com Flávio, continua no Estado do Rio a liderança do PL, e ter ido para a liderança do governo, um novo desafio, sou movido, quem me conhece sabe, por desafios. Foi o que me tirou da advocacia e me levou para a vida pública, foram exatamente os desafios e a importância do líder do governo ser do Estado do Rio de Janeiro, porque isso não acontecia desde Arthur da Tábua, do senador falecido, há mais de 20 anos. Então, eu fico feliz de ser um instrumento de representatividade do meu Estado na casa que é o Senado, a Casa dos Estados. Como advogado, me sinto neutro e também desafiado a tratar dos temas que dizem respeito à advocacia, embora, quando eu assumi o meu mandato, no dia imediato, eu me licenciei da OAB, não que fosse obrigado, foi por um ato próprio, porque justamente não queria que o público e o privado se confundissem. Eu saí do meu escritório, me licenciei na OAB, até o presidente Fernando Bandeira falou, mas você não precisa, Portinho, porque na comissão da OAB estavam querendo caçar, né, a minha inscrição. Eu falei, não, espera aí, isso aí não, essa é a minha carteira de identidade desde que eu saí da faculdade, e não é nem obrigatório. Aí eu conversei com os conselheiros, com o Luciano, e está só suspensa, porque se acabar a minha missão, voltarei. Isso me deixa mais neutro e mais à vontade para essas discussões jurídicas, como desse processo, desse projeto, aonde aqui hoje a gente, mais uma vez, exerce o que eu considero de grande valor, que é a democracia participativa. Faço isso em todos os meus projetos. Minha equipe está aqui, a Fran, excelente, competente, assessora jurídica, técnica, legislativa. Nós recebemos notas técnicas de todas as instituições, nos debruçamos sobre ela, depois conversamos, discutimos entre nós e também fiz no Marco Legal das Startups, também um projeto transformador, na Sociedade Anônima de Futebol, também transformador, no Dispute Board, que está lá na Câmara, que também tem a ver aqui com os contratos públicos, né? E com a arbitragem nesses contratos públicos, que a Câmara agora pede o regime de urgência, o que é muito positivo, né? E mais uma vez aqui com esse projeto. Estou aqui muito mais para ouvir, falei isso para o Bichar. Fico feliz de entrar num projeto sempre com uma mente aberta, sem ter preconceitos, né? Pré-conceitos, e poder construir essa massa crítica com vocês, com quem opera. Iniciei essa segunda reunião que considero dessa forma de discussão participativa. Tive em Brasília, com uma associação que reúne grandes escritórios de advocacia, e me encaminharam um belo trabalho, inclusive, para eu avaliar. Sei que o projeto, e geralmente nenhum projeto é perfeito, e justamente a oportunidade da gente melhorá-lo é através das consultas e da discussão pública. No caso aqui, hoje, o projeto é o 4257-2019, ele é de autoria de uma pessoa, para mim, um exemplo no Senado Federal, um dos maiores homens públicos desse país, que é o senador Antônio Anastasia, hoje ministro do TCU, e geralmente o que o senador Antônio Anastasia coloca à mão é porque é importante e está bem redigido. Aqui está o nosso delegado Fernando Veloso presente, quero saudá-lo, meu colega, grande amigo, sabe tudo, nos representa. Então, dando aqui uma breve sequência, porque, repito, para mim é muito melhor ouvi-los do que dizer o que é e como vai ser, porque a gente está nessa construção. Alguns aspectos do projeto do senador Anastasia que eu coloco na mesa para a nossa discussão e quero ouvi-los. Primeiro, o senador Antônio Anastasia, sim, ele mirou exatamente no que o doutor Bichara falou, na recuperação do crédito público, né? Ele, avaliando o volume, e quem advoga, eu advoguei um pouco em vara de fazenda, em execuções fiscais,
fica assustado com o tempo do processo, fica com pena do juiz, sinceramente, porque é uma enormidade de despachos, né, do cartório, do escrivão, e a gente sabe que não anda na velocidade que os advogados precisam, e, em parte, pela superlotação dessas iniciativas de execução fiscal, que eu queria acrescentar o que disse o doutor Bichara, até do relatório preliminar que o senador Tasso Gereissati entregou sobre esse projeto, depois ele se licenciou e o projeto veio às minhas mãos para relatar, mas o senador Tasso traz um ponto muito importante, que ele diz que um estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicada, o IPEA, feito em 2011, concluiu que o custo unitário médio total de uma ação de execução fiscal promovida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional junto à Justiça Federal é de R$ 5.606,67 centavos. Mais de R$ 5.500 se gasta por processo. O tempo médio total de tramitação numa vara federal é de 9 anos, 9 meses e 16 dias. E a probabilidade de obter a recuperação integral do crédito é de apenas 25,8%. É ruim para a Fazenda, é ruim para o advogado, é ruim para a parte que discute a legitimidade ou a correção daquela dívida ou do crédito que a Fazenda apresenta. Então, algo precisa fazer, eu tenho dito em alguns temas, não fazer nada nunca será uma opção. E, nesse sentido, o senador Anastasia ele apresenta, e já trago aqui um pouco do resultado da reunião que tive em Brasília, já com um grupo de advogados que me encaminhou sugestões, né? Ele apresenta um escopo de matérias bem reduzido. Ele não trata da parte pré-execução fiscal, da parte administrativa, né? Não insere a arbitragem ali, ele vai inserir apenas no momento da execução fiscal, né? com o devedor podendo, ao embargar, poder levar para a justiça arbitral, né, para a arbitragem, as discussões, e, no momento da citação, a Fazenda também poder dar início numa instância de arbitragem. O senador Anastasia ele quis limitar. Se a gente pode aumentar as matérias, ou se isso pode prejudicar o projeto, né? Se aumentando as matérias, talvez as câmaras arbitrais vão conseguir ou não suportar o volume que o Poder Judiciário já não suporta, é uma discussão que está na mesa. Eu entendo, mas eu quero só pontuar uma coisa, e sem preconceito, mas não posso deixar, porque aprendi na vida pública. O ótimo é inimigo do bom. Uma discussão, às vezes, que a gente amplia o espectro, pode ser uma discussão que vai levar uma década no Senado, na Câmara, e, às vezes, um piloto que a gente consegue, de um contexto mais simples, atingir um volume maior de demandas, né? Tirando essa sobrecarga das execuções que estão no Poder Judiciário, transferindo para a arbitragem, onde há profissionais competentes, onde há advogados também competentes, a gente pode estar abrindo espaço no judiciário para as questões mais complexas tributárias serem tratadas lá. Me parece que esse foi também o intuito, o segundo intuito do senador Antônio Anastasia, pelo volume que representam as execuções fiscais, e como na maioria, até minha assessoria sempre adverte, muito IPTU, muita multa, que o carro é a própria garantia, ou no caso do IPTU, que o imóvel pode ser a própria garantia, né? Talvez por isso o senador Anastasia tenha optado por reduzir o espectro, a abrangência dos temas, né? Para que a gente possa avaliar num primeiro momento e, se precisar, num segundo momento, avançar. Eu lembro, quando eu relatei a Sociedade Anônima de Futebol, eu tinha o exemplo de Portugal da SAD, que era as Sociedades Anônimas Desportivas. A senadora Leila veio para mim e falou: Portinho, eu sou contra o projeto, que você está tratando só de futebol e as outras modalidades. Eu falei: Leila, se a gente trouxer tudo para um projeto que é uma novidade, a gente pode estar dificultando a aprovação do projeto. Vamos aprovar a SAF, vamos ver o comportamento do mercado, que a gente trouxe para uma relação de mercado que é, e, na sequência, vamos ver até onde cabe, quais modalidades têm modelos de negócio que permitam uma gestão e um modelo empresarial. Eu fiz essa opção
e posso fazer ou não nesse projeto. O senador Anastasia fez, isso para mim está muito claro, é o segundo ponto desse. Eu tenho também algumas dúvidas, e aí como advogado, como ficam os custos, né? Por que eu digo isso? Tanto as custas quanto honorários, muitas vezes no juízo arbitral é um impedimento. Eu venho aqui com a minha experiência, infelizmente, talvez não seja melhor, mas é a que eu tive do CNRD, da CBF, das discussões de disputas entre clubes e atletas, que a CBF, no estatuto, cravou lá que o recurso é para a Câmara Arbitral, né? Embora o procedimento do CNRD não seja de arbitragem, né? Vamos deixar claro. E o que aconteceu? Muitas matérias, inclusive quanto competência de contratos antigos, que poderiam ir para o juízo arbitral com chance de sucesso, não foram, porque os custos, às vezes, eram maiores do que o valor da disputa, porque era uma disputa de questão processual, de competência e tal, que não justificava. E eu tenho essa mesma, trago um pouquinho dessa experiência, como tive também como advogado em execuções fiscais, de IPTU, em normas, trago um pouco dessa experiência para cá para fazer essa ponderação quanto à questão dos custos, que me preocupa ao contribuinte, né? Aquele que muitas vezes não tem nem o bem para dar em garantia, quando não é o caso de IPTU ou de multa de trânsito, que tem o veículo, né? Como é que ele acessa e pode exercer a sua defesa no âmbito da arbitragem. E, nesse aspecto também, das pessoas hipossuficientes, a questão da garantia, que o próprio senador Anastasia traz, ainda exigindo. Minha equipe tem a sugestão de que, para a matéria de PTU, que o próprio bem garanta, né, que esse procedimento seja mais célere, porque você já tem um bem garantido, então vai uma anotação lá para o RGI, vai uma anotação para o DETRAN, e o contribuinte pode exercer a sua defesa. Mas recebi a proposta também, dessa primeira reunião que tive em Brasília, de que, nos casos de hipossuficiência comprovada, seja dispensada a garantia para que possa permitir o exercício da defesa. Não sei, acho sempre que há a garantia não é para o juízo, nesse caso a garantia é da Fazenda, né? Então, acho que é uma questão a se discutir. Outra questão que o senador Anastasia traz, que me deixou aqui também para uma reflexão, quando no projeto, né, a Fazenda ter a iniciativa de propor execução fiscal no foro arbitral, numa Câmara Arbitral, eu fico um pouco receoso quanto à citação. Até trago também um pouquinho da minha experiência da Justiça Eleitoral, daquela loucura de citação imural, né, Luciano, que para os advogados, né, Letícia, é uma loucura, que tem que ficar lá em pé vendo se vai ter a citação. E eu acho que o contribuinte ele tem o direito de defesa e a citação dele é fundamental. E não sei se no juízo arbitral, às vezes, a dificuldade de encontrar o paradeiro do devedor se pode prejudicar a sua defesa, uma citação imural ou por outros meios. Isso é uma coisa que me preocupa, e, inclusive, a minha equipe técnica até está estudando, posso colocar aqui na mesa, que são ideias que, na verdade, nesses casos em que não é encontrado o devedor, e certamente serão naqueles casos mais de pessoa física, a gente sabe disso, aí teria que ser execução pelo Poder Judiciário, onde você teria lá os procedimentos, né, de edital, de hora certa, de publicação, que dariam a segurança jurídica para o contribuinte. E aí isso traz também uma discussão que também foi levantada nessa primeira reunião, e eu trago a todos, né, a questão de como os estados, que é difícil a gente legislar sobre questões que são de competência do Estado e do município na esfera tributária, né? Como é que o Estado vai dar esse aceite a esse procedimento, que é um procedimento, a arbitragem é um procedimento voluntário, tem que ter a vontade das partes, tanto do executado, né, quanto o aceite por parte do órgão da Fazenda, né? Uma lei federal pode dar aí a orientação, a autorização, mas vai precisar, no meu ver, isso foi colocado, eu até compartilho com vocês, a necessidade de uma lei municipal ou estadual admitindo os requisitos dessa lei sobre a arbitragem tributária. A outra questão também que eu coloco, também fruto dessa primeira reunião, porque assim a gente vai avançando nas dúvidas, é a escolha da Câmara quando a execução for iniciada no juízo arbitral. Como se dará a escolha da Câmara? Ou
pensando, e a gente tem que pensar nesse grande Brasil, né, não só na capital, onde certamente tem advogados mais preparados, mais qualificados do ponto de vista de pós-graduação, de mestrado, e há um ambiente arbitral melhor desenvolvido. A gente tem que pensar nos municípios pequenos do nosso país. Como é que lá no Ceará eles vão se organizar para executar, para dar eficácia a essa lei e poder mais célere, né, buscar os seus créditos. Os municípios eles já têm uma dificuldade própria, natural, dentro da gestão pública e, muitas vezes, embora sei que a arbitragem está se espalhando pelo Brasil, com câmaras muito preparadas, mas muitas delas nas capitais, né? Como é que a gente leva isso para o município? E eu digo também com relação à escolha dos árbitros, que no projeto do senador Anastasia ele diz que um árbitro não pode julgar uma segunda causa, né, daquela mesma empresa, o que ele traz uma inovação, inclusive para quem lida com a arbitragem. Eu sei. Isso é bom? Isso é ruim? Como é que a gente faz isso num município pequeno que talvez a oferta não seja tão grande? Como fica uma questão que me preocupa, Luciano, até vou compartilhar essa com você, né? Como fica o direito ao recurso em matéria constitucional ao STF, que é o competente para a matéria constitucional decidir em última palavra. Pode, por exemplo, e eu tive muitas execuções fiscais que diziam respeito à imunidade, né, tributária, de ordens do Carmo, de entidades filantrópicas, e essas matérias chegavam lá ao STF, tem algumas decisões de lá. Né? Na esfera arbitral, né? A sentença arbitral ela vai ser definitiva também quanto a questões de constitucionalidade. A gente vai suprimir a competência do STF como última instância numa questão constitucional. Tenho dúvidas e quero ouvi-los e coloco aqui o meu receio. E, por fim, né, exatamente como fica a discussão do direito nos casos dessa inconstitucionalidade dentro do campo arbitral. Né? Quando o senador Anastasia, ele reduz o escopo para as execuções fiscais, talvez isso fique mais restrito. Quando advogados do setor, e tenho ouvido, querem uma amplitude, ampliar os temas da competência tributária dos foros arbitrais, de arbitragem, eu tenho dúvida, porque aí começa a entrar em questões de constitucionalidade mais complexas. Lembrando que a intenção foi levar as execuções fiscais, aquelas repetitivas na sua maioria, que muitas já têm como IPTU bem garantido para a arbitragem, e abrir o espaço para o judiciário, talvez assim, ter mais agilidade, se dedicando para questões mais complexas. Então, dito isso e colocado muito mais dúvidas do que certezas, mas é assim que a gente constrói, eu passo aqui a palavra à mesa e fico aqui todo ouvido nessa construção, que não será a primeira, nem a segunda. Obrigado, senador, pela sua apresentação com essas importantes linhas gerais do projeto. Vou passar a palavra para o desembargador Luciano Rinaldi e, na sequência, para o nosso vice-presidente jurídico, Daniel Almeida Carvalho. Agora sim, agora sim. Bichara, meu amigo, obrigado pelo convite aqui. Bichara, aqui é meu chefe, é presidente da Comissão de Assuntos Jurídicos, que eu faço parte. Daniel, meu chefe também, porque eu vice-presidente da comissão, e meu professor da PUC, que eu entrego logo, o judiciário não pode esconder nada, né? Então ele foi meu professor na PUC. Josa também foi meu chefe, porque foi meu cliente, né? E o cliente é o nosso chefe sempre, né? E é um amigo querido e presidente dessa casa, com muito brilhantismo. E Portinho é um amigo que eu carrego da vida toda. Costumo dizer que algumas pessoas são pessoas que é impossível você não gostar. Se você não gostar, o problema é seu. Né? Porque se a maioria gosta, e o Portinho é um dos raros casos daquela pessoa que é impossível não gostar. Né? Não é a favor, não. A gente tem que falar a verdade o tempo todo. Isso não é um favor que eu faço. Basta ver se o auditório lotado. Né? Isso, o Bichara falou do papel da associação comercial, né? O protagonismo que ele retoma, e especialmente em relação à revitalização do centro do Rio de Janeiro. Né?
dentro dos projetos que a gente tem que encampar para a recuperação da nossa cidade, do nosso estado, é o centro do Rio de Janeiro tinha que ser o centro do Brasil. Isso aqui tem que ser o centro, a gente tem que ter esse protagonismo, a gente tem que buscar isso sempre. A gente falou isso na LERJ outro dia, né? O Rio de Janeiro deixou, por problemas que nós conhecemos, mas deixou passar muita coisa, que não pode passar, a gente tem que recuperar o nosso espaço de volta, assim como o Flamengo tem que recuperar o seu espaço no futebol brasileiro. Isso vai acontecer. Isso é questão de tempo, mas vai acontecer. É só você rearrumar a casa. Você rearruma a casa e a coisa... Você conhecendo, né? Então, Portinho, você é um presente para o Rio de Janeiro. Você é um homem público por excelência, você sabe disso. E o Rio de Janeiro merecia alguém como você no Senado Federal. E, apesar de ter chegado a um cargo tão elevado, tão importante, não perdeu em 1 milímetro a sua simplicidade, a sua grandeza, o seu sorriso, a sua simpatia. Isso, acho que falo aqui em nome de todos, né? Esse auditório não está cheio aqui por acaso hoje para te ver. E você sabe disso, no fundo você sabe disso, como você é querido, a gente já se conhece há muito tempo. Então, Josi, é uma alegria estar na tua casa aqui hoje, mais uma vez. Eu lembro que eu faço parte também, eu fiz parte do CBMA, Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem. E na posse do presidente Gustavo Schmidt, amigo de todos nós, eu vim aqui fazer algumas palavras, né? Os amigos chamam a gente, né? Falamos mentiras. Hoje eu não falei mentiras, mas naquela época eu falei. E era um evento sobre arbitragem, claro. E eu dizia, judiciário e evento de arbitragem é vilão. Porque a arbitragem é a solução de todos os males, e o judiciário é o grande causador dos problemas todos. E aí eu falo, vamos pegar os processos tribunais. Eu falei, isso aqui tem quanto tempo o Gustavo está no CBMA? Tem uns 5, 6 anos ou mais? Né? Eu falava, peguem o tributário do tribunal e vamos ver a qualidade da arbitragem como é que vai ficar. E é muito fácil você julgar só as causas sofisticadas, as grandes causas empresariais. Né? Isso tem um glamour. Mas o grande varejão da justiça, eu que vim da advocacia, eu trabalhava em Estado Grande, tinha grandes clientes, tinha grandes amigos da advocacia, mas quando você sai da advocacia e vai para o judiciário, você acaba tendo contato com a grande massa dos problemas que acontecem. Você vê o processo com bom direito e mal defendido. Você tem que arrumar, às vezes, um jeito de não fazer uma injustiça, porque o advogado não tem formação, não tem conhecimento, não pode estar aqui hoje, sabe, porque não vai nem entender o que a gente vai dizer. Isso é uma grande realidade. Mas a verdade é que o processo judicial, embora o CPC, eu sou do processo civil, estudo do processo civil, mas eu não tenho nenhuma dúvida de que o processo não vai resolver. O processo não consegue, por diversos motivos, ele não consegue prestar jurisdição em tempo razoável. Não consegue. Por culpa de vários personagens, a gente precisa nominar aqui. Mas da magistratura, das empresas, da advocacia, todo mundo tem sua parcela de culpa nessa morosidade do sistema, da burocracia do sistema. Nós queremos burocracia. Eu lembro numa ocasião, saindo um pouquinho do assunto, de uma menina, um casal, um brasileiro, casou com uma moça do Azerbaijão, brasileiro, acho que é da Fala, por lá. E aí ele ficou doente, teve uma filha com essa moça, no Azerbaijão, ficou doente, com câncer, veio se tratar aqui, aí chamou, acompanharam. Quando chegou aqui, ele falou, aqui é onde eu vou morrer. E elas tinham lá família, tinham casa, tinham tudo. Eu falei, não, agora ele decidiu assim. Elas não falam português, não tinham dinheiro, não tinham nada, vai morar comigo aqui, elas não queriam mais, voltar para casa, tinha família lá. E eu marquei uma audiência no gabinete, uma gravação de guarda, a guarda filha, para encurtar essa história. Eu marquei uma audiência extraordinária para o Ministério Público, chamei, dei a liminar, mandei comprar passagem, ela comprou e embarcou naquela noite. Quando chegar, ela manda foto. Eu quero ver você na escola, com o garotinho. Tinha uma tradutora russa, que falava português. E uma semana depois, ela mandou a foto, estava lá com a família, com os amigos de volta. E falou isso por quê? Porque o advogado, né, quando foi julgar o mérito, falou assim, mas que absurdo, tão rápido assim? Porque naquele momento, ele estava do lado que não queria que fosse rápido. Ele tinha que postergar, atrasar, tem que o cara morrer e tal. Ele vai 10 anos sem bolsa aqui, no prejuízo. Então, eu estou falando isso porque a gente acaba, né, inconscientemente vendo que coisa às vezes funciona, às vezes não funciona, mas está bom que não funciona também, porque agora eu estou do lado do devedor.
Mas o fato é que o sistema tem que ser aprimorado. A gente falava ontem numa palestra na Emerge, o professor Wander, sobre liquidação de sentença, que é o tema do livro dele. Eu lembrei de um episódio na 7ª Câmara, Josa, de uma liquidação de sentença que durou 8 anos. Aquela fase intermediária da ação de conhecimento para começar a execução. E a execução é o grande calcanhar de Aquiles do processo. Às vezes é onde a coisa para. É onde para, é onde a coisa não se resolve. E aí se perpetua. Está no Globo de hoje, o caso do Palace 2, que pegaram uma indenização. Esse caso nós julgamos na 7ª Câmara. Era um terreno em Brasília, do Shopping Guatemi e tal. E todo mundo não queria, porque não queria. Mas se você vê, finalmente vão receber alguma coisa 24 anos depois. Quem já era nascido lembra da tragédia na televisão, aqueles prédios desabando. Uma tragédia. 24 anos depois, para receber alguma coisa, uma parte da chama de receber. Então, a arbitragem, eu vejo como não como uma solução. Uma mediação não é uma solução, como o processo judicial não é uma solução, é um caminho. Eu acho que esse projeto, Portinho, você está no caminho certo, porque realmente bom inimigo do ótimo. Vai fazer por partes, tal qual o esquartejador. Ser por partes. Então, faz o primeiro movimento e vê o que acontece. Eu tenho preocupação séria, você já colocou algumas aqui que eu tinha anotado, com relação ao custo da arbitragem. Eu conheço vários diretores de empresa que dizem só, eu estou saindo da arbitragem para o judiciário, porque o custo ficando extraordinário. Eu vou além. CPC, artigo 190, negócio processual. Chique, sofisticado, bacana. Quanto dia até hoje? 0. Código 2015. Você vê na alta advocacia, você vê na NAP, você vê de quem criou o código. Agora sim, nas grandes relações. Você vê em São Paulo, você não vai ver isso lá. Negócio, você não vai ver, porque isso não é a massa da advocacia, do que se trata no Poder Judiciário. Né? Arbitragem, um pouco menos, mas ainda assim ela assusta um pouco pelo custo, pela sofisticação, não é qualquer processo simples que você vai querer, vai ter um árbitro interessado em fazer. Então tem que se pensar uma maneira de popularizar a arbitragem, como é popularizado o processo judicial. Então, a questão do custo realmente me chama a atenção. Com relação à questão dos recursos, para mim é uma opção. Se optou pela arbitragem, se preenche requisitos da arbitragem, como foi decidido em lei, para mim não tem caminho para o judiciário. É uma opção. Ou você vai para o judiciário ou você vai para a arbitragem. Salvo aquelas hipóteses expressas que por estar em arbitragem hoje já tem, né? De violação da cláusula compromissória, enfim, violação à lei e etc. Mas talvez você possa pensar numa hipótese de ação rescisória caso o Supremo Tribunal Federal, em outro processo, fixe um precedente vinculante sobre a matéria. Aí autoriza todos aqueles que não se valeram da decisão se aproveitarem e essa revisão no judiciário. Pode ser um caminho. Mas incluir isso como você sempre terá um recurso para o Supremo. Mas, gente, o Supremo hoje decide de parafuso a foguete. Um presidente tributário no Supremo, quantos anos leva para se afetar um tema em matéria tributária? Né? Com a politização da pauta, não estou criticando nem elogiando, mas o judiciário hoje ele trata da política, do varejo político hoje em dia. É ou não é? É do dia a dia. O fulano falou isso é uma mentira. Gente, a mentira está desde o mundo é mundo. Né? O embromation na política sempre existiu. Para o bem ou para o mal. Faz parte do jogo. Não pode mentir. Pode mentir. Pode não sei o quê. Gente, tem alguns assuntos que o judiciário não tem que se meter. Não tem que se meter. Então, essa vastíssima competência do Supremo Tribunal Federal hoje impede que se trate de temas que vão afetar todos nós, especialmente em matéria tributária, em matéria previdenciária e por aí vai. Então, me parece que na arbitragem a gente fez a opção, então se limita o recurso, e tendo uma decisão depois repetitiva, aí se autoriza talvez uma ação rescisória. Mas eu não queria gastar o tempo de vocês aqui hoje, senão eu vou falar mais do que o palestrante, né? Isso é uma delicadeza. Eu queria parabenizar, Josa, a Associação Comercial pela sequência de grandes eventos que tem feito. O ministro Gilmar Mendes vem na segunda-feira aqui, o presidente da República veio na semana passada, o nosso senador Portinho. Então, é uma alegria muito grande ver o Rio de Janeiro recuperando a sua pujança novamente.
E, de novo, tenho certeza que daqui a pouco ele vai estar ganhando a Libertadores. Obrigado por estar aqui, amigo. Bom dia, pessoal. Vocês podem imaginar a alegria de estar numa mesa só com amigos, né? O Luciano já entregou aqui o passado tenebroso dele de ser meu aluno, mas o Luciano é uma liderança importante. Além de ser um grande magistrado, é uma liderança no tribunal. E volta e meia eu vejo seus colegas dizendo o seguinte: presidente do cargo político do tribunal tinha que ser do quinto da ordem, que sabem fazer política e sabem lidar bem com o poder, né? O juiz geralmente é mais, né, decide, ninguém discute. Bichara, um amigo, um grande advogado, além de ser um grande advogado, de uma cultura especial, temos grandes tertúlias aí intelectuais. O Josa, meu amigo, meu parceiro, a gente joga. E uma das histórias boas que ele deu um spoiler aqui, eu disse: Josa, Portinho toma posse, nosso amigo do Rio de Janeiro, espetacular. Vamos para Brasília. Chegamos no Senado, o Senado cercado, tinha Covid. A posse do Portinho foi quase secreta. Mas nós estávamos lá. Né? Então, nós estivemos lá porque, na verdade, o mandato Portinho, a partir disso, além da amizade que a gente tem, o mandato Portinho é um mandato ligado realmente à associação comercial, a nós, às pautas da associação. Então, está aqui hoje uma importância para a comunidade jurídica do Rio de Janeiro, ele um advogado de formação, para nós é extremamente importante. Feitas as apresentações, na alegria de ter todos aqui, eu fiquei pensando, enquanto o Bichara falava, Bichara, que você mencionou um número que é impressionante. A recuperação dos créditos da Fazenda é de 0,9. Fico pensando em algum cliente, fiquei pensando no dia que o Bolsonaro esteve aqui, aquelas empresas enormes estavam aqui, se os nossos escritórios tivessem esse rendimento de recuperação de crédito de um cliente, 0,9. A gente estava na rua. Nós estávamos na rua morrendo de fome. E eu fiquei lembrando, nós que já lemos, quem não leu, eu recomendo, Os Donos do Poder, do Raimundo Fauro, né? Que ele superou a questão da luta de classe. Não, a discussão não é luta de classe, ele era um weberiano, ele não era marxista. Aliás, um parênteses histórico. Ninguém lembra, o Raimundo Fauro hoje é tido como um grande esquerdista. Então, quando ele foi candidato ao AB, ele era candidato considerado conservador. O Partido Comunista bateu muito no Raimundo, porque ele era weberiano, ele não era marxista. E desse parênteses, essa provocação à esquerda, ele diz o seguinte: a grande briga é dos estamentos burocráticos. Se há 50 anos a gente faz a execução fiscal assim e não funciona, alguém está funcionando para alguém. Talvez para o escritório de advocacia que recupere o 0,9, não vou aqui fulanizar nada, só estou pensando alto, né? E certamente pode ter um contubérnio de devedores também, né? Que não querem que a coisa ande. Então, acho que a grande questão para o senador Portinho é, primeiro, dizer quem eu vou enfrentar. Na semana passada, nós participamos de um seminário, Associação Comercial e Valor, discutimos muito a questão da arbitragem, foram os 25 anos da lei de arbitragem, e um dos temas era realmente a arbitragem em matéria fiscal. Vamos lembrar que a lei de arbitragem recebeu resistências desses estamentos, né? Muita gente, até hoje, olha de cara amarrada para a arbitragem, né? E acho que é um avanço, não é a solução, o Luciano disse muito bem, não é a solução, mas é um instrumento a mais da coisa andar, né? E aí, obviamente, vai caber à comunidade jurídica, às procuradorias, às fazendas, aos advogados, aos tribunais, administrarem em que medida, né, há menor resistência e a solução mais rápida para esse tema da execução, que é realmente um tema polêmico. Eu queria colocar assim, algumas questões que o senador listou, que é a escolha da Câmara, a escolha dos árbitros. Um dos temas que surgiu no nosso seminário de semana passada foi a tendência, eu, a propósito, citei, inclusive, os donos do poder naquele momento, é o seguinte: a tendência de se criar um cartório de câmaras de arbitragem, né? Estamos aqui no Rio de Janeiro,
sempre quem é que é lembrado? Os paulistas. Os paulistas estão fechando as câmaras. Para ele, 80% das arbitragens estão na mão de 5 ou 6 escritórios. E isso foi dito, eu estou falando aqui, mas foi dito assim, de forma mais educada do que eu estou falando aqui. Eu estou em casa, a gente está em casa, mas há uma discussão. Ou seja, nós vamos fechar as câmaras e os árbitros. Então, eu não sei se mais de uma arbitragem por empresa, mas isso, obviamente, vai tolher qualquer tipo de relação pouco republicana, mas também amplia o mercado. A gente tem uma geração que está acreditando na arbitragem. Então, a gente tem que formar advogados, formar árbitros. Aqui, a nossa CBMA tem um centro de jovens arbitralistas. A gente vai balançar a mangueira, né, do cartório na medida que a gente formar arbitralistas, a gente formar gente que vai dizer, olha só, eu estou aqui, eu também estou bem formado, eu também tenho condições de participar de uma arbitragem dessa natureza. Então, isso é uma contribuição que a gente tem que pensar e dar. Mas, assim, a árbitro e as câmaras, né? Então, essas contribuições, na verdade, se eu pudesse dar a minha contribuição, é a minha percepção política, Coutinho. Aonde está o inimigo? Da onde vem a bala? Aonde você vai receber resistências e, obviamente, que eu identifico aí os estamentos burocráticos, a gente mais ou menos conhece, e é ali que você vai ter que, obviamente, não tentar o ótimo, tentar o bom. Ceder para poder avançar, né? Eu acho que é um pouco, se a gente pudesse resumir a vida política e da vida das pessoas, né? A gente não é dono de tudo, dono da verdade, a gente cede um pouco, a gente acredita em algumas coisas, tem uma nossa espinha dorsal, mas a gente tem que ceder, porque a gente não tem o monopólio da verdade, né? Então, eu também, a minha pequena contribuição, parabenizando aqui ao Richard, ao Josa, a essa iniciativa e a todos pelo engajamento nesse processo. Acho que é importante a gente ouvir, acho que o senador, esse bate-bola de inteligências aqui presentes, é que vai também poder ajudá-lo a aprimorar esse projeto. Muito obrigado, bom dia. Obrigado, Daniel. Obrigado, Paulo Luciano. Eu queria fazer considerações aqui de relógio em 3 minutos e depois abrir para pergunta, que eu tenho certeza que alguns colegas querem se manifestar, mas queria colher das intervenções algumas ideias muito breves, senador. Primeiro, sobre esse último ponto que o Daniel colocou, da força dos estamentos, eu acho que é um tema crucial e, às vezes, é um tema tanto menosprezado como evitado por razões políticas, né? E aí eu quero dar só um exemplo que eu sei que é muito antipático, que vai chatear alguns aqui presentes, mas que é necessário, né? PGE, PGM do Rio de Janeiro. Todo mundo sabe que não há dedicação exclusiva, né? Quer dizer, todo mundo aqui conhece um procurador, alguns devem estar até aqui, desculpem, muitos são meus amigos, mas não é uma questão pessoal, que dão um expediente de algumas horas na PGE e na PGM. E os entes tributantes recuperam 1%. Né? Menos de 1%. Quer dizer, esse ponto, Daniel, eu acho que tem que ser trazido. Mas sem querer fulanizar, algumas observações muito rápidas, né, sobre pontos que o senador mencionou. Sobre essa questão do aumento de escopo, claro, naturalmente eu concordo com o senador, mas uma coisa que nós poderíamos coletivamente pensar e eventualmente considerar era se a arbitragem não deveria também se prestar a solucionar as controvérsias no momento pré-execução fiscal, né? Acho que essa talvez seja a grande discussão disso. Por que evitar que os lançamentos tributários, que são objeto do litígio na esfera administrativa, não possam ser solucionados também no mecanismo da arbitragem? É uma ideia, né? Desculpa interromper, porque realmente ficou de fora da minha exposição, mas isso que você coloca, a gente também está se debruçando sobre, porque é justamente, até para quem não sabe, é um outro projeto de lei que é de autoria da senadora Daniela Ribeiro, o 4468 de 2020, que trata desse momento pré-execução fiscal. Embora tenha um contencioso administrativo, ela traz a oportunidade da arbitragem. E isso é uma coisa, vou deixar, porque também quero ouvir, que está, vou até colocar aqui nas minhas perguntas para os próximos, que é justamente esse. Juntos os dois projetos, tratam só, essa é uma questão que está na mesa. Eu acho que talvez, dando um palpite aqui muito ousado,
eventualmente, o escopo e a efetividade da solução tenda, eventualmente, a ser um pouco maior, né? Nós estamos discutindo presentemente isso muito na comissão de jurídica nomeada pelo Senado para reformar o contencioso tributário, que eu imerecidamente tenho a honra de integrar, e nós temos discutido muito esse aspecto lá, quer dizer, se as soluções devem vir antes do momento da execução, até porque a execução fiscal, só para lembrar a federal, ela vem adicionada de 20%, 10% de sucumbência, 10% de encargos legais, né? O que eu, pessoalmente, acho uma coisa escandalosa, porque 10% é para fazer o controle de legalidade, que não existe, porque quem trabalha com a execução fiscal aqui não pode imaginar que alguém da PGF lê a execução fiscal. Isso é de uma ingenuidade comovente, né? É uma máquina, cospe duas folhas, e aquilo se dá o nome de petição inicial, e essas duas folhas valem 10% de honorário mais 10% de encargos legais. Isso, na minha visão, isso é uma coisa que a gente devia enfrentar, devia combater. Então, senador, esse aspecto me parece importante, porque ele evitaria, né, inclusive, esse acréscimo diabólico de 20%. Mas é uma ideia muito rápida. Uma outra, também acho que é um ponto muito polêmico, e Vossa Excelência já tocou, que é a questão de quem será o árbitro, né? Poderá a Fazenda Nacional indicar seus membros para funcionar como árbitro? Porque, se puder, aí a isenção já foi embora, né? E eu acho, inclusive, que isso seria vedado, desembargador Luciano, pelo artigo 14 da Lei de Arbitragem, mas é um ponto para a gente debater. A Fazenda Nacional ela vai poder indicar gente dos seus quadros, né? Eu, em tese, imagino que não deveria, né? Pronto, pois é, uma taxa judiciária. E um último ponto, senador, que eu vejo que muita gente critica e problematiza, mas que eu acho que acabou virando uma luta contra moinhos de vento, que é a questão da possibilidade de judicialização posterior quando a decisão arbitral foi incompatível com a pronúncia definitiva do Supremo sobre aquele tema, né? Porque aí, naturalmente, sendo a questão uma obrigação ex lege, em tese, a decisão arbitral não poderia discrepar da decisão suprema, mas acho que esse tema acabou sendo resolvido, ou quase resolvido, porque na semana passada o Supremo iniciou o julgamento da questão da incompatibilidade das decisões judiciais transitadas em julgado com a pronúncia final dele, Supremo, sobre o tema em matéria tributária. Se não me engano, o tema 958, né? Está em julgamento, já tem 5 votos proferidos, e o Supremo vem entendendo, já por 4-1, o seguinte: sempre que ele, Supremo, decidir alguma coisa contrariamente à coisa julgada formada, ela automaticamente deixa de existir no mundo jurídico, ou quase automaticamente, respeita a anterioridade. Mas o Supremo desenvolveu um sistema pelo qual não é necessário ação revisional, ação rescisória, nada disso. Sempre que ele se pronunciar definitivamente sobre alguma coisa, desfaz automaticamente a coisa julgada. Se desfaz a coisa julgada hoje de tempo, também se desfará a coisa julgada proferida no âmbito da arbitragem. Então, esse problema está resolvido. Acho que quem faz essa crítica aí, não está compreendendo que o Supremo resolveu o problema para todo mundo, né? Então, essas são algumas reflexões muito rápidas, não quero tomar o tempo aí dos colegas mais com essas ideias, de maneira que eu queria, então, franquear a palavra para todos aqui do auditório, para que a gente possa endereçar perguntas, claro, ao senador Portinho. Deixa eu só, quebrando o protocolo, colocar mais uma questão que também me passou aqui da minha fala, mas que é importante. O repositório jurisprudencial. Porque não dá para a gente não formar aí uma convergência em alguns temas que se repetem a ponto de ter decisões conflitantes no juízo arbitral, que eu sei que a grande maioria não tem aí o seu repositório. E como é que isso se coaduna, né, senador, com a confidencialidade que é íncita à arbitragem, né? Aí, isso é um tema importante, né? No caso de questão pública, que se sobrepõe, né, é o princípio da transparência. Então, até a sugestão que eu recebi é que ficasse em negrito o nome das partes, mas que o mérito da decisão pudesse. É como é hoje com as consultas formuladas à Receita Federal, né? Isso tem que ser público, né? Isso tem que vir à luz do sol, tem que estar iluminando essas questões. Mas eu queria, então, abrir para os nossos colegas aqui no auditório, se alguém tiver pergunta, por favor. Eu vou me identificar. Eu sou Roberto Pasqualin, participei da primeira reunião com o senador Portinho
semana passada, acredito, discutindo essa questão da arbitragem tributária no Brasil, da implantação por lei, e nas mãos do senador Portinho estão os dois projetos de lei, do senador Anastasia e da senadora Daniela, onde a gente imagina que, com a experiência, com a participação da sociedade civil, isso se resolva adequadamente. E não há dúvida, tudo que já foi falado aqui, o que se fala constantemente, é que a situação do contencioso tributário no Brasil é claramente ineficiente. E a arbitragem é uma porta adicional que se pode abrir para auxiliar a solução de controvérsias tributárias com qualidade, com um pouco menos, com mais celeridade e que atenda tanto o fisco quanto o contribuinte. Muito bem. Nós criamos em 2019 o Instituto Brasileiro de Arbitragem Tributária de Transações Tributárias. A transação já está legislada, já está sendo praticada e todo mundo está vendo a utilidade do Instituto. A arbitragem ainda não está autorizada por lei. Vai estar. A minha convicção é essa. E, dentro desses pontos que o senador Portinho indicou como ainda de dificuldade, um deles, o escopo limitado, o ótimo é inimigo do bom, fazemos ou não uma ampliação daquilo que o senador Anastasia colocou, e esse é um tema que vai ser discutido e vai ser adequado, não só juridicamente, mas politicamente também, sem dúvida nenhuma. A questão da dificuldade com relação às câmaras que poderão administrar procedimentos de arbitragem. Eu sou de origem profissional tributarista e, desde 2022, arbitralista. Eu faço arbitragem, eu sou árbitro, tanto como presidente do Tribunal Arbitral, como co-árbitro, e tenho tido uma experiência muito rica na adoção da arbitragem para a solução de controvérsias. Mas tem o problema do custo elevado, tem o problema da complexidade ou não da arbitragem, se ela se adequa a questões de menor valor. Tudo isso é uma dificuldade que a arbitragem tributária vai ter que enfrentar. Isso já foi dito aqui por vocês. Muito bem. Na nossa visão do IBAT, esse é o nome do nosso instituto, né, do IBAT, a visão do IBAT, que é, eu tenho que dizer a vocês, muito mais paulista do que carioca, apesar de termos dentro do IBAT profissionais daqui do Rio de Janeiro, aqui a nossa colega Roberta Fazetti, que foi conselheira do CARF durante muitos anos. Temos uma contribuição a oferecer, e oferecemos ao senador Portinho. As câmaras. Como é que nós vamos ter câmaras de arbitragem centralizadas num país que tem mais de 5 mil municípios com questões tributárias? 27 estados ou unidades federativas. Que câmaras nós vamos ter para resolver a arbitragem tributária? Essas que estão, CBMA, Brasil-Canadá, outras que têm tido um protagonismo grande, vamos ter essas câmaras? Ou vamos ter câmaras regionais? Câmaras que os municípios ou estados possam habilitar, credenciar para resolver questões tributárias. Temos problema de custo? Vamos ter arbitragens a custo módico, porque o grande universo de execuções fiscais é de valores pequenos. Então, como resolver essa questão? Isso é o que nós estaremos construindo junto com o senador Portinho, se permitir, e trazendo para vocês soluções que nós estamos estudando no IBAT já desde 2019, quando fomos
fundamos a organização. E essa contribuição que a gente pode dar, senador, é feita com toda a intenção de adequar tecnicamente a uma legislação para a arbitragem tributária, mas politicamente sem a nossa experiência, sem a dificuldade, porque não é o nosso campo, né? Então, eu deixo a questão das câmaras regionalizadas como uma solução possível, a dificuldade de reduzir o custo das arbitragens até para execuções fiscais, para matéria tributária, até por árbitros únicos, por câmaras de pequenas causas, vamos chamar assim. Então, para que não estenda mais, e já tendo a oportunidade de oferecer ao senador as nossas contribuições, eu quero deixar aqui a vocês todos, e acho uma beleza ter essa quantidade de pessoas interessadas pelo tema, porque é isso que vai fazer com que a possibilidade da arbitragem tributária se torne objeto de lei. E essa é a nossa referência. Boa tarde a todos. Meu nome é Alexandre Freitas, estou deputado, perdão, e sou advogado também. Já vou falar um pouco com conhecimento de causa sobre as dificuldades tributárias aqui no estado do Rio de Janeiro. Vou contar um caso que eu advoguei, em causa própria, por acaso, era o inventário da minha mãe. Ela deixou o VGBL. Eu ingressei com o inventário extrajudicial. Na época ainda vigia o decreto do governador do Cabral, que obrigava que o processo saísse da Fazenda e fosse para a Procuradoria. Na Fazenda, o fiscal disse que não incidia o ITD sobre o VGBL. Foi para a Procuradoria, o procurador entendeu que incidia. Eu falei para ele, tudo bem, eu discordo do seu posicionamento, mas libera o inventário e a gente discute o crédito tributário. Ele falou, não, vou segurar o inventário. Infelizmente, era um advogado recém-formado, tinha acabado de pegar meu OAB, entrei com mandado de segurança ao invés de uma relatória de crédito tributário. Me arrependo até hoje, porque eu ia ganhar o dinheiro de honorários e acabei perdendo. Mas, enfim, foi ao judiciário. Na primeira instância, não obtive sucesso, só fui conseguir o reconhecimento da anulação do crédito tributário no tribunal. Então, assim, o desembargador falou que a advocacia é um pouco carente do conhecimento tributário, mas, infelizmente, a gente tem alguns magistrados que também precisam se especializar na área. Mas a minha pergunta, Portinho, você entende que a Fazenda Pública vai apoiar ou vai rejeitar esse PL? E, principalmente, vai haver divergência entre a Fazenda Pública da União, a Fazenda Pública do município, a Fazenda Pública dos estados? Como que você entende esse ambiente político na aprovação do PL? Obrigado. Muito bom, porque o deputado Alexandre, além de bom advogado, conhecedor da matéria, né, pelo menos da discussão a fundo, ainda é um parlamentar que sabe das dificuldades que muitas vezes a gente enfrenta ele lá, então pior do que no Senado. No Senado são 81, lá são 513, né? E às vezes os projetos saem modificados em relação à sua origem. Essa é uma questão que o professor Pascolini sabe, a gente tratou, porque como a arbitragem depende do aceite voluntário, né, da concordância das partes, uma lei federal não pode suprimir a expressão da vontade do Estado ou do município, né? E muitas coisas, até discutimos isso, né, porque há uma sugestão que está no ar na mesa, esqueci até de falar, que o escopo do que pode ser seria decidido numa lei estadual ou municipal, né? Então, o município ele daria o aceite já estabelecendo o rol de temas que poderiam ser desafiados à justiça arbitral.
né, o que faria a nós, advogados, termos que ter conhecimento de pelo menos 5.000 e tantos municípios, 5.000 e tantas leis, mas a verdade é que é uma dificuldade, né, como é que a gente supre essa, que é uma competência exclusiva do município, né? Eu posso dizer até que o procedimento pode ser assim, mas ele é autorizativo. O município pode não querer, pode ampliar ele, o rol, essa é uma outra questão, ou pode ele reduzir o rol demais, né? E isso criaria aí 5.000 e tantas leis próprias, porque dependeria depois de um decreto legislativo, de um projeto de lei na instância do Estado ou do município para dar o aceite e definir. Essa já é uma grande questão do projeto. E com as resistências dos atores, aí, como disse, né, dos estamentos, como disse o Daniel. E aí eu fico pensando, assim, Alexandre, com certeza a gente tem que melhorar para o contribuinte, isso é um fato, porque é ele que se vê obrigado a se defender e que aí da execução fiscal multiplica pelos embargos e o procedimento vai ficando grande e tudo mais, né? E aí ele precisa ser seduzido também para levar para um juízo arbitral, porque o projeto da Anasta diz que ele garantindo, ele pode, mas será que isso é suficiente para seduzi-lo? Né? Naqueles casos que ele acha que tem razão, porque naqueles casos onde ele acha que não tem razão, ele vai jogar com o tempo, ele vai preferir ficar lá no judiciário, né? Mas no que ele tem razão, será que a gente não deveria facilitar a defesa dele, oportunizar uma facilidade de defesa no juízo arbitral para que ele tenha o interesse em levar para o juízo arbitral? E aí o professor participou da reunião com o IBAT, uma das sugestões é que não tenha garantia, né? Porque no juízo arbitral vai mais rápido, a perda para a fazenda, a não ser no caso em que o próprio imóvel é a garantia, o caso do IPTU, mas outras questões, uma questão dessa, por exemplo, de imposto de transmissão, talvez, acho que pelo direito de você se defender, né? E na arbitragem é mais rápido, então a perda do tempo talvez seja menor para o Estado, né? E compense o conflito diante da prevalência do direito de defesa, que muitas vezes é tolhido porque o contribuinte não tem o bem, ou o bem já está penhorado, a fazenda quer dinheiro, o cara, dinheiro é o que ele usa para sustentar, né? Ele deu o carro está financiado, a fazenda não aceita. Então, talvez seja um caminho, pelo menos para o lado do contribuinte, Alexandre. Ele acabar vertendo, porque seduzido pela lei, ele é mais favorável ele ir levar para a arbitragem. Mas, de qualquer maneira, tem o outro lado da fazenda que dificulta. A Letícia trabalhou. A minha experiência, a minha formação, eu tenho especialização até pela Cândido, de Direito Público e Tributário, mas a minha experiência que eu posso compartilhar do que eu aprendi, porque eram processos repetitivos, né? Então, no caso, a defesa já tinha 3 folhas que ela já imprimia, não eram 2, tinha que botar uma jurisprudência, né? Que eu até falei na reunião do debate, a Letícia sabe que trabalhou, pegou esse rojão comigo. Eu fui advogar para uma entidade filantrópica que tinha 300 imóveis, né, reconhecida como atividade filantrópica, então você multiplica a cada ano 300 execuções fiscais, porque a municipalidade, o procurador, que deve ter mais o que fazer do que, né, ele não ia prevaricar, então ele entrava todo ano com 300 execuções fiscais, me obrigava a fazer 300 exceções de pré-executividade, porque algumas eu levava, mas outras os juízes achavam que não era o caminho, aí eu ia para os embargos. Então, olha como é que há a multiplicação de processos, né? Então, o custo do processo 5.000 vezes 3, né? Porque tem a exceção de pré-executividade, tem os embargos, uma matéria decidida por STF, que no final, o coitado do contribuinte, nesse caso, ele tinha mais de 10.000 ações, porque isso era desde 1990, ele não conseguia limpar com uma tese transitada e julgada. Aí eu fico vendo esse projeto e falo, são 10.000 ações a menos. Só numa tacada dessa, porque é mais fácil concentrar lá no juízo arbitral para a defesa dele. Só um outro exemplo, Alexandre, das incongruências aí que, infelizmente, enfrentam os advogados. Obrigado, deputado, pela sua pergunta. Não sei se alguém mais quer fazer uso da palavra. Por favor.
Primeiramente, boa tarde. Parabenizar o senador Portinho, presidente Josa. Me chamo Jefferson Viana, sou secretário de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Carapebus, norte do estado do Rio de Janeiro, uma das cidades que o senador falou que se enquadraria nessa questão de ser cidade pequena, né, essas questões de arbitragem, crédito tributário, que se impacta muito as contas públicas. E a pergunta é mais uma curiosidade. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, está se começando a cultura dos consórcios intermunicipais. Inclusive, sou terceiro vice-presidente do SIDENF, que é o consórcio intermunicipal do Norte e Noroeste Fluminense. Os municípios que se enquadrariam hoje, que não teriam uma estrutura judiciária, como o caso de Carapebus, que está vinculado à jurisdição de Quissamã, poderiam trabalhar com a ideia de consórcio em parceria com o judiciário para fazer a implementação desses escritórios de arbitragem? Muito bom. Eu sou o maior defensor e fã e estimulador da política de consórcio. Quando eu fui secretário de Ambiente do Estado, graças à política de consórcio, nós cobrimos 92% do território com aterros sanitários consorciados entre municípios, isso aí é muito mais barato. Então, acho parabéns, eu conheço o consórcio do Norte e Noroeste, que é uma região que eu tenho visitado bastante, inclusive. Também acho que esse é o caminho para o Norte e Noroeste, não só na saúde, mas em outros temas. E eu acho que, até como na outra reunião o professor Pasqualini sabe, essa é uma solução. Quando ele fala em regionalização, né, a iniciativa, eu acho que ela começa pelos consórcios. Né? Lógico que o consórcio vai ter que aprovar uma lei de aceite da lei federal em cada município, em cada Câmara de Vereadores, né? Aí vejam bem a dificuldade de também ele ter que lidar com muitos temas. Pode ser que tenha uma Câmara de Vereadores e fale, esses temas aqui na minha pode, esse tema aqui não. Né? Então, você vê que tá até uma dificuldade quando a gente amplia demais o escopo para outras matérias, além do básico que o senador Anastasia, a gente, por mais que queira motivar a política de consórcio, como é que a gente faz, então, com municípios consorciados, quando um não quer todo o rol daquelas temas que podem ir para a arbitragem tributária e o outro quer, né? Mas, então, assim, primeiro, sim, acho que o caminho, até porque a gente não vai ter, nem vai ter necessidade, imagino, de ter uma Câmara Arbitral em Carapebus ou em Quissamã, com todo respeito às cidades, mas são cidades pequenas, e a qualificação do corpo, né, de árbitros certamente será melhor por reunir num único de forma regionalizada num consórcio ou no foro arbitral escolhido por esse consórcio, né, bons profissionais que aí sim, na região norte e noroeste do estado, a OAB também deve ser parceira nisso, nessa formação poderá prover. Obrigado, senador. Obrigado, senhor secretário, pela pergunta. Não sei se alguém mais quer fazer uso da palavra, nós já estamos também perigosamente nos aproximando da hora do almoço, né? E não havendo mais nenhuma pergunta, então eu queria reiterar o agradecimento ao senador Portinho pela honra de estar conosco aqui debatendo esse tema tão importante. Eu vou deixar ali, eu vou reabrir porque meu colega de escritório, né, o Guilherme Morandi, então eu vou aqui. Gordinho, também estou com fome, perto da hora do almoço, e prometo ser breve. Na ponta desse problema da execução fiscal, da baixa arrecadação da União Federal, nós temos aí, segundo o CNJ, um estoque de 27 milhões de execuções fiscais pendentes de julgamento. Só esse ano, até março, entraram mais 1 milhão de execuções fiscais. Eu queria ouvir a opinião do senador sobre 2 pontos que eu achei, talvez, perigosos nesse projeto, dizem respeito a um dispositivo que prevê que o mesmo árbitro não pode julgar mais de um processo de mais de um contribuinte ou de grupo econômico por 2 anos. Um segundo dispositivo que prevê que, se houver mais de um devedor na execução fiscal, um dos devedores pode optar pela arbitragem e o outro pelo judiciário, e aí nós teríamos, ao mesmo tempo, acionamento do judiciário e do juízo arbitral. Muito bem colocado. E, assim, o bacana de construir uma lei, né, primeiro é estar com pessoas qualificadas, né, Bichara, que aqui o Josa reúne. E segundo, porque são questões que às vezes passam despercebidas do legislador. Agora, a questão do litisconsórcio passivo, confesso, eu estava olhando para outras questões, você trouxe uma questão interessante com relação ao aceite, né? E você me trouxe na sua própria pergunta uma outra questão,
né, a lei vai entrar em vigor, a gente vai conseguir intervir nas 27 milhões, quantos? Milhões mesmo, né? Eu achei que era bom. 27 milhões, ou seja, será que o contribuinte vai ter a chance de dizer, opa, agora com a nova lei eu quero que vá lá para o juiz arbitral, porque eu não aguento mais esperar 10 anos aqui o julgamento do negócio simples? Essa é uma outra questão que diz respeito ao tempo da lei. Obrigado, Guilherme. Então, se não houver mais perguntas, eu quero... Por favor. Já sei conservação, prestador de serviço. Nós representamos só no Rio de Janeiro mais de 1.000 empresas, gera mais de 150 mil empregos diretos. E eu vejo nessas empresas não a racionalidade tributária. Nós não temos uma racionalidade tributária. Há um verdadeiro... assim, uma tributação muito grande em cima das empresas. São retidos nas faturas, muita falta de pagamento. Então, o que o empresário quer hoje é segurança jurídica. Eu lembro que o doutor Bichara comentou sobre a questão do STF, mas semana retrasada, nós tivemos, por exemplo, a votação do tema 1046, que é o acordado sobre o legislado. Uma hora antes, teve uma decisão sobre uma questão de cláusula de convenção coletiva de trabalho, onde não foi permitido o acordado sobre o legislado. Então, a gente não tem segurança jurídica. Lembra, anos atrás, a questão das comissões de conciliação prévia, que também não poderia ir ao judiciário. E o que aconteceu? Por problemas, como o nosso querido senador falou, realmente tem esse problema da segurança jurídica, que o empresário está cansado. Não é que o empresário paga pouco tributo, não. O empresário está cansado também de pagar, ter pouco retorno público de serviço. Entendeu? Então, essa questão da segurança, senador, é que eu vejo aqui só falando da questão pública, né? Até um eminente colega aqui falou que na arbitragem nós temos que ter uma equalização de direitos pró-empresa e pró-fisco. Acho que tem que ser pró-empresa, porque é ele que gera emprego e renda. Mas respeitando essa questão da segurança jurídica que o empresário hoje, o empresário que faz essa casa, o empresário que faz a máquina girar, que precisa. Obrigado. Se me permite, é muito boa a colocação, né? Porque quando a gente faz quando o legislador, né, constrói a lei, esse tem que ser o norte dele. Porque se a lei sair mal interpretada, muitas vezes o tribunal, infelizmente, Luciano, se avoca em interpretações, às vezes se avoca até em coisas que a própria lei já trata. A gente está vendo na Sociedade Anônima do Futebol, na Justiça do Trabalho, um absurdo. Aceitando uma lei que é para sociedades anônimas, de forma generalizada para quem não é sociedade anônima de futebol, coisa que não precisaria, eu sempre digo. O regime centralizado de execução já existia antes da sociedade anônima, só não dá para dizer que é por causa dela, que vai deferir. Continuem deferindo, continuem exigindo plano de pagamento, como muitos clubes estão fazendo para tentar, como o Fluminense fez, inclusive. Acho ótimo. O que eu digo é só que o julgador não pode querer aproveitar a lacuna onde a lei não tem. E aí volta a sua questão. Esse é um texto que a gente tem que ter muito cuidado, muita responsabilidade, para não gerar interpretações depois no judiciário divergentes que maculem todo um esforço que não é só meu, não. Vejo aqui, já é o esforço de todos. Obrigado. Em função da fala do nosso colega, me lembrei que nesse plenário aqui houve discussões muito interessantes, e eu vou exortar o senador a resgatar nos arquivos do Senado. O senador Jorge Conde Bornhausen criou o projeto de lei Código de Defesa do Contribuinte, que está arquivado. É uma coisa interessante, né? É só lembrar de você pegar os seus arquivos lá. Sabe que o código, curiosamente, foi retomado mês passado na Câmara, sob a relatoria do deputado Pedro Paulo. É um projeto interessante, o Pedro Paulo está fazendo um bom trabalho em torno dele. Interessante. Bom, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu não quero constranger, não, por favor, estou preocupado só com o almoço do senador, né? Mas se alguém quiser usar a palavra ainda... Bom, não sendo o caso, eu uma vez mais agradeço ao senador Portinho pela honrosa presença aqui
Vejam vocês a alegria da comunidade jurídica em ter um projeto dessa relevância, relatado por um colega, por um advogado talentoso, como o senador Portinho. Imaginem vocês se isso estivesse na mão do médico, radialista ou do jogador de futebol. Aliás, falando de jogador de futebol, o senador Portinho, para aqueles que acompanham aí o WhatsApp, tem uma outra virtude recentemente descoberta, que é a de peacemaker, né? Separou uma briga em pleno Senado Federal na semana passada. Né? É que eu sou um moderador. Mas eu queria agradecer uma vez mais a Vossa Excelência, agradecer ao desembargador Luciano Rinaldi, ao meu querido amigo Daniel, e devolver a palavra para o nosso presidente Josa. Bom, muito obrigado. Eu achei sensacional o debate. Eu esqueci, queria pedir desculpas, queria registrar a presença aqui do Rui Barreto Filho, representando o nosso Conselho Superior, tá? E eu queria falar umas coisas aqui que talvez acho que possam ser de ajuda. Eu acho que essa discussão aqui, ela remete a um tema que a gente tem discutido muito aqui, Portinho, que é a simplificação da vida no Brasil. A vida no Brasil é um inferno. Nós estamos aqui debatendo um pouco o público que estava aqui no almoço do presidente Bolsonaro, havia uma certa confusão na imprensa, está faltando o grande empresário, estavam todos lá, mas o grosso que estava lá eram pequenos e médios empresários. E esses caras são o grosso da nossa base. A gente sabe o que eles apanham todo dia desta confusão que nós vivemos no Brasil. Então, a ideia de simplificar ela é muito importante. Eu acho também que aqui hoje foi um debate que passa pela ideia de simplificação e também do respeito do indivíduo, do contribuinte. Nós tivemos recentemente um debate aqui sobre o setor elétrico, falou-se de tudo, menos de quem paga a conta de luz. Eu quero saber aqui quem entende a sua conta de luz. Eu digo que muito pouca gente sabe traduzir a sua conta de luz. Eu acho que tudo isso, Portinho, é parte de um grande debate que a gente precisa jogar o Brasil no século XXI. Aqui, com o próprio presidente, outro dia, nós estamos falando sobre o avanço que houve na digitalização da sociedade brasileira. Não há nenhuma dúvida, tem que dar um crédito ao presidente Bolsonaro, porque ele fez um avanço incrível, e esse avanço não se limita a Pix e 5G. O governo, hoje em dia, tem um avanço inacreditável. Claro que a pandemia ajudou, tem uma opção de coisas que ajudou, mas isso tudo aí precisa ser olhado. Eu queria falar uma coisa aqui, como contribuição, somente ao Bichara e ao Daniel, a Associação Comercial talvez possa ajudar nesse debate da regionalização, que ele é crítico, realmente, eu não tinha me ocorrido isso. Talvez a gente possa puxar essa conversa através da Confederação das Associações Comerciais, que tem uma capilaridade incrível, ela tem uma presença, o Ruizinho está fazendo assim, que ele conhece esse troço muito bem, mais de 3.000, não sei quantos municípios pelo Brasil, e eu acho que esse é um tema aí que a gente pode ficar aqui. No mais, eu queria agradecer a vocês todos, quero dizer que ali na saída nós temos uma sala, tem um brunch, quem quiser ou tiver desesperado de fome, está mais que convidado para comer uma coisinha ali conosco. Muito obrigado, desembargador Rinaldi, muito obrigado, senador Portinho, muito obrigado também.